Olá, tudo bem com todos? Eu sou o professor Severino Ramos, eu sou professor da Escola Dominical aqui do campo de Vila Alzira, em Santo André, há muitos e muitos anos. Também sou professor da Faculdade Paulista de Comunicação, mas também lecionei na Faculdade Zumbi dos Palmares, lecionei na Faculdade Metodista. Então, o que eu quero dividir com você hoje é o meu modo de preparar as aulas, porque você vai ver que pode ser muito semelhante ao seu, aliás, não tem nenhuma novidade o modo de preparar as aulas. Só que eu costumo dividir o texto bíblico e o texto da nossa lição em cores, para que ajude a minha compreensão, porque se ficar fácil para mim, fica fácil para a minha audiência. Então, eu divido assim. Você verá que nós temos aí textos em preto, que é o texto que tem na minha revista e na sua revista. Os textos em azul são os textos que são subsídio do professor. E nós temos também os textos em vermelho, que são os versículos bíblicos citados na nossa revista, tá bom? Assim fica muito mais fácil para a gente preparar e para a gente não se perder durante a nossa aula, tá bom? Então, é importante que você participe, é importante que você dê o seu feedback, tá bom? Vamos aprender juntos, tá bom? Essa coisa do professor saber tudo não se aplica, mesmo porque as coisas espirituais elas vão muito além de qualquer entendimento, né? Mas é importante que a gente construa junto esta lição e as demais lições, caso você goste dessa nossa primeira experiência, tá bom? Vamos então para a lição de número 2, 10 de julho de 2022. O título da lição é Humildade, o alicerce da felicidade cristã. O texto áureo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está em Mateus 5:3. Verdade aplicada. Humildade é reconhecer que nada somos ou temos e que dependemos inteiramente de Deus. Objetivos da lição: entender o conceito de felicidade, ensinar o que a Bíblia fala sobre pobreza de espírito, mostrar Jesus como nosso exemplo de humildade. O texto de referência está em Provérbios 16, 17, 18, 19, 20 e 21. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Olha que legal o verso 21. O sábio de coração será chamado prudente. O prudente é aquele que vê as coisas, que consegue perceber as coisas antes dela acontecer. Ele já sabe que aquele passo será decisivo. Ele pode ir e se dar bem, ou ele pode ir e se dar muito mal. Então ele consegue fazer ali, ele ter uma visão do que daquele passo dele se vai ser bem sucedido ou mal sucedido. E a doçura dos lábios aumentará o ensino. Você já teve a experiência de ser ensinado por alguém que é áspero, alguém que é rude com as palavras? Então, aqui no verso 21 diz assim: a doçura dos lábios aumentará o ensino. Eu, quanto professor,
eu sei o quanto é importante que a gente tenha uma fala sadia para com os alunos. A gente nunca deve menosprezar o aluno, a gente nunca deve tirar o brilho do aluno e a vontade dele aprender. A gente sempre deve exaltar as qualidades do aluno. E aqui esse provérbio diz o seguinte: o sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. As leituras complementares, segunda-feira, a felicidade do homem perdoado. Terça-feira, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Na quarta-feira, bem-aventurados limpos de coração. Na quinta-feira, Jesus lava os pés dos discípulos. E na sexta-feira, exortação à humildade. E no sábado, Apocalipse 21, 4. Deus limpará toda a lágrima. Vamos para a introdução. Logo no início do Sermão da Montanha, Jesus nos fala sobre as bem-aventuranças, que está em Mateus 5, 3, 12. O termo usado para a palavra bem-aventurança se refere a uma profunda alegria da alma. O termo bem-aventurança, como é muito conhecido, você pode usar o termo bem-aventurança ou feliz, mais do que feliz. É uma felicidade que supera todo o conceito de felicidade que você conhece. Quando a gente fala de felicidade, a gente imagina pessoas rindo, gargalhando, as pessoas com o sorriso assim muito estampado no rosto, né? Esse é o nosso conceito de felicidade. Mas feliz, mais do que feliz, que são as bem-aventuranças, o termo usado para a palavra bem-aventurança se refere a uma profunda alegria da alma humana. Quando a gente fala de Sermão da Montanha, quando eu falo de Sermão da Montanha, eu visualizo o Senhor Jesus sentado em uma grande multidão ao redor do Senhor Jesus para ouvir as palavras de sabedoria, as palavras vivas que saíam dos lábios do Senhor Jesus. E é sabido de todos que o Senhor Jesus ele tinha uma didática diferente. O Senhor Jesus ele ensinava com autoridade, ele ensinava comparando as coisas, ele ensinava mostrando as coisas que a sua audiência conhecia. Ele falava de uma maneira tão simples que até os mestres da lei ficavam incomodados. Como esse homem ensina? Que maneira tão simples de ensinar e que todo mundo entende. E isso é muito bom, usar palavras simples, falar de uma maneira agradável, falar com mansidão, falar de uma forma que as pessoas entendam. E aí isso fazia com que as pessoas fossem até o encontro do Senhor Jesus para ouvir tudo que ele tinha para falar. Olha que importante. Vamos para a frente. Ponto de partida: devemos viver na dependência de Deus. A felicidade de acordo com a visão de Deus. A primeira bem-aventurança ensinada por Jesus fala acerca da humildade. O pobre de espírito, aqui, é aquele que nada possui, que vive numa absoluta dependência. Já pararam para entender o que é o pobre de espírito? Eu confesso para vocês que quando eu leio pobre de espírito, ou quando eu lia, e a partir desta lição ficou muito claro para mim, como pode assim o pobre de espírito ser feliz, ser mais do que feliz? E a partir desta lição eu pude ter um entendimento muito claro, e é o que eu quero dividir com vocês nesse momento, tá? A partir desta nossa pré-aula. Então diz assim: a primeira bem-aventurança ensinada por Jesus fala acerca da humildade. O pobre de espírito aqui é aquele que nada possui, que vive numa absoluta dependência. O que pode ser a felicidade para algumas pessoas? E aí a gente vai
falar um pouco dos conceitos de felicidade. A felicidade para a psicologia. A psicologia ensina que a felicidade é o estado emocional de uma pessoa feliz. É a sensação de bem-estar, a satisfação que experimentamos quando atingimos nossos objetivos, desejos e propósitos. É um momento duradouro da satisfação, onde não há necessidades urgentes nem sofrimentos atormentadores. Para muitos, a felicidade é um estado subjetivo. Cada pessoa experimenta de uma maneira diferente. Ela pode ser causada por coisas ou situações diferentes, dependendo do significado que cada pessoa dá a elas. Por fim, a felicidade pode ser um estado duradouro, mas também pode expirar. A felicidade pode significar muitas coisas, desde a conquista de algo, a um estado de paz. Para Deus, a pessoa feliz é a que reconhece que nada tem e que em tudo depende da sua graça. Está em Mateus 5,3. Percebam que a pessoa almeja uma promoção na empresa. Quando ela consegue esta promoção, ela se encontra feliz, ela está feliz. Então, a felicidade para esta pessoa é alcançar algo que ela almejava há muito tempo. O jovem ou a jovem que encontra a sua primeira namorada ou o seu primeiro namorado, ele se encontra num estado de felicidade tão grande porque ele conseguiu alcançar algo em sua vida que ele almejava há muito tempo. O obreiro, que agora passa a ser pastor, ele realizou um grande sonho da sua vida, então ele está feliz porque ele alcançou algo muito importante para a sua vida. Então, a psicologia entende que quando se fala de felicidade, é a sensação de bem-estar e a satisfação que experimentamos quando atingimos os nossos objetivos, desejos e propósitos. E olha o que é interessante: é um momento duradouro de satisfação, onde não há necessidades urgentes nem sofrimentos atormentadores. E por aquele momento, enquanto você está feliz, porque você conseguiu uma namorada, você conheceu a sua Rebeca, você conheceu uma pessoa muito importante para a sua vida, que talvez será a sua esposa, você, naquele momento, você se encontra feliz, e esta sensação de felicidade pode ser duradoura, ela pode perdurar por muito tempo, e não tem nada que naquele momento que possa tirar a sua paz, não tem nada que possa naquele momento fazer com que você se sinta atemorizado, que você se sinta prejudicado ou que possa por algum momento tirar a sua paz. Então, não há nem sofrimentos, não há necessidades urgentes, nem sofrimentos atormentadores. Para muitos, a felicidade é um estado subjetivo, cada pessoa experimenta de uma maneira diferente. Ela pode ser causada por coisas. Olha, eu consegui o carro da minha vida. Eu consegui o carro, eu sou feliz, eu sempre quis ter este carro, hoje eu tenho esse carro. Olha, eu consegui minha casa própria, o meu sonho, eu consegui aquele emprego tão almejado, coisas ou situações diferentes, dependendo do significado que cada pessoa dá para elas. Percebam que conseguir um carro, para quem sonha com aquele carro a vida toda, é um grande momento de felicidade. Para outros que já tem muitos carros, é só mais um carro. E aí o autor fala, dependendo do significado que cada pessoa dá a elas. Por fim, a felicidade pode ser um estado duradouro, mas também pode expirar. Ele pode ser duradouro, mas também pode expirar. Ele não dura a vida toda. Ela pode expirar. A qualquer momento ela pode acabar. A qualquer momento aquilo termina. Aquela felicidade pode terminar. Ela não é perpétua, ou seja, enquanto a pessoa está viva, ela está gozando da felicidade. Esse tipo de felicidade ligado a coisas, a situações, ela tem um tempo. Mas também a felicidade pode significar muitas coisas, desde a conquista de algo
a um estado de paz. Para Deus, a pessoa feliz é a que reconhece que nada tem e que tudo depende da sua graça. Olha que diferença, hein? Enquanto para muitos a felicidade é ter coisas, é conquistar situações, é conquistar promoções, enfim, para Deus, a pessoa feliz é a que reconhece que nada tem, em tudo depende da sua graça. E aí a gente começa a perceber as pessoas que a gente entende, puxa, aquela pessoa deve ser muito feliz. Olha, ela tem muitos bens materiais, ela tem uma família saudável, ela mora num lugar muito legal. Quando ela quer visitar um parente, ela entra no seu jatinho e vai embora. É uma pessoa feliz. Mas veja, para Deus, a pessoa feliz é a que reconhece que nada tem e que tudo depende da sua graça. Vamos para frente. Olha, não se escandalize. Eu trouxe aqui alguns poetas contemporâneos. Eu procuro aprender comparando, porque é assim que o mestre sempre fez, comparando as coisas, porque a audiência do Senhor Jesus naquele momento, ela conhecia de determinadas coisas que estavam ao seu redor. Então eu trouxe alguns poetas contemporâneos para que a gente possa entender como as pessoas veem felicidade. Olha aqui, felicidade é uma cidade pequenina, é uma casinha, uma colina, qualquer lugar que se ilumina quando a gente quer amar. A música chama Pão e Poesia, do Moraes Moreira. Felicidade foi-se embora e a saudade do meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. A música chama Felicidade, de Lupicínio Rodrigues. Felicidade brilha no ar como uma estrela que não está lá. É uma viagem doce magia, uma ilusão que a gente não escolhe, mas que espera viver um dia. Felicidade, do Fábio Júnior. Assim, os nossos poetas, os nossos artistas, os artistas que aí estão, definem felicidade. E aí eu trouxe só este ponto de partida, esta provocação, para que a gente possa ver o conceito de felicidade dos homens, o conceito de felicidade dos artistas, o conceito de felicidade de Deus. Este sim é o importante. Vamos para frente. Dia 20 de março é o Dia Internacional da Felicidade. Olha, eu sempre vou trazer algumas coisas aí, contextualizar, tá bom? Com a nossa aula. Dia 20 de março é o Dia Mundial da Felicidade. Felicidade. Vocês acreditam que existe o país mais feliz do mundo? Esse país se chama Butão. Se preocupa tanto em manter o seu povo em harmonia e feliz, que ao invés do governo medir o PIB, Produto Interno Bruto, eles adotaram um índice diferente, Felicidade Interna Bruta, que é o FIB. É exatamente o que aparece. Eles medem o desenvolvimento do país pelo nível de felicidade da população. Avaliam alguns indicadores, como bem-estar psicológico, preservação do meio ambiente, desenvolvimento sustentável, educação, diversidade cultural, entre outros. O FIB é levado muito a sério e ele orienta todos os projetos do país. Por isso, apesar do padrão de vida simples, há saúde, educação acessíveis para todos. E olha, a criminalidade é baixíssima. E a fome? A fome é zero. Aí nós temos aí o Butão, um país pequeno, porém o país mais feliz do mundo. Olha aí a felicidade dos garotos ali do Butão, muito felizes realmente. Fome zero, não tem, a criminalidade baixíssima, a escola para todo mundo, e aí nós temos um país muito bem administrado que não é medido pelo PIB, Produto Interno Bruto, mas sim pelo FIB. Olha que interessante. Subsídio da lição. De acordo com William Barclay, o termo grego usado para a palavra bem-aventurado
em cada uma das bem-aventuranças é Macários. Ele descreve uma alegria autossuficiente que possui em si mesmo o segredo de uma própria irradiação, uma alegria serena, intocável e autônoma, que não é afetada pelas diferentes circunstâncias da vida. Enquanto a felicidade humana depende das ocasiões e circunstâncias cambiantes da existência, algo que a vida pode dar ou tirar, a bem-aventurança cristã está livre de qualquer risco ou ardil. O Senhor Jesus falou da alegria dos seus discípulos. E olha que interessante. Ela descreve uma alegria autossuficiente, que possui em si mesmo o segredo da sua própria irradiação. Uma alegria serena, intocável e autônoma. Olha que interessante esta bem-aventurança, esta felicidade. A do crente, ela é uma alegria serena, intocável e autônoma, que não é afetada pelas diferentes circunstâncias da vida. E é fato, uma hora nós estamos muito felizes, outra hora Deus recolhe um ente querido e a gente fica muito triste, mas contudo a nossa alegria é serena, porque nós entendemos que tudo é de Deus. Até aquele ente querido que Deus levou para si é propriedade divina. Jó, ele dizia, Deus deu e Deus tirou. Ele tinha plena confiança de tudo. Mesmo quando ele perdeu tudo, ele tinha a felicidade de entender que tudo era de Deus. Quando você tem esta confiança, quando você tem esse entendimento, fica mais fácil para você entender todos os reveses da vida. Isso faz de você uma pessoa serena, intocável, autônoma e que irradia esta felicidade para as pessoas que estão ao seu redor. Então, é diferente deste conceito de um sorriso largo a vida toda, uma pessoa que está sempre feliz, feliz não, sorridente, uma pessoa que está sempre com uma piada, uma pessoa. Este não é a felicidade que Deus que vem de Deus. A felicidade que vem de Deus, ela é serena, porque ela entende, porque ela nos faz entender que tudo é de Deus e nada é nosso. Nós somos apenas administradores do que o Senhor coloca em nossas mãos. Quando eu falo em administradores, eu falo de família, eu falo do seu carro, eu falo do seu emprego, eu falo de tudo. Aquele hino fala, quando tudo colocares diante do altar. Então, comece a fazer essa experiência com Deus. Deus, coloco tudo diante do altar. Coloco este sábado diante do altar. Coloco meu filho diante do altar. Coloco a minha esposa diante do altar. Sabe, esse carro que eu tenho não é meu. O Senhor deu para eu administrar. Então, eu coloco diante do altar. Fica muito mais simples, a vida fica muito mais leve e mais serena. Tá bom? Vamos lá para frente. Diz aqui em João 16, 22. Assim também, vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vós verei e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-lo tirará. João 16, 22. O Senhor Jesus falando com os discípulos. Olha, eles andaram do lado do Senhor Jesus. Então ele diz o seguinte: a vossa alegria ninguém vô-lo tirará. Essa está arraigada no coração de cada discípulo e de cada um de nós. Somos felizes porque nós temos o Senhor Jesus. Somos muito felizes. O simples fato de termos o Senhor Jesus em nossa vida nos faz pessoas felizes. Percebam que não é aquele conceito do sorriso largo, do sorriso fácil. É o conceito da segurança que o Senhor Jesus nos dá. Vai ficar mais claro, vamos ver isso nos próximos slides. O que é felicidade segundo a Bíblia? Nós vimos felicidade segundo os artistas, segundo os homens,
segundo a psicologia, segundo a Bíblia, nós vamos ver agora. A felicidade, segundo a Bíblia, está determinada pela existência da relação com Deus, por meio da fé e da obediência que se tenha aos seus mandamentos. Então, a felicidade é vista como um presente dado por Deus. Olha que privilégio! A felicidade é dada para nós como um exemplo. Está determinada pela existência da relação com Deus por meio da fé e da obediência. A sua fé e a sua obediência a Deus faz com que você seja feliz. Então a felicidade é vista como um presente dado por Deus. Percebam? Sejam fiéis a Deus. Sejam obedientes à palavra. Tenham uma relação, uma sintonia fina com Deus. Sabe como você faz para ter essa relação com Deus? Ore todas as manhãs, agradecendo e colocando tudo diante do altar. Tudo diante do altar. Você, a sua vida, a sua saúde, a sua esposa, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar. Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Isto é relacionamento com Deus. Isso vai fazer de você uma pessoa feliz. Diz aqui em Salmos 144:15, percebam que está em vermelho. Quando nos nossos textos da minha revista e da sua aparecerem textos em vermelhos aqui no nosso slide, são os versículos citados no nosso texto. Diz assim, em Salmo 144:15, bem-aventurado o povo ao qual assim acontece. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado, lembram? Feliz, mais do que feliz, o povo a qual assim acontece. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Isso não ignora que existem pessoas que temporariamente gozam de coisas desta vida, que vivam de festas, que tenham suas necessidades físicas e emocionais satisfeitas, mas isso não significa que são felizes. Então, como alcançamos a felicidade com Deus? Experimentando o perdão. Já parou para pensar nisso? Como alcançamos a felicidade com Deus? Experimentando o perdão. Fato é que eu, você, todos nós somos pecadores, mas quando nós cometermos algo que você sente que desagradou a Deus, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus, Ele está pronto para te perdoar sempre. Às vezes você fala, Deus se afastou de mim. Na verdade, as nossas falhas, os nossos pecados, faz com que nós sintamos assim, não tão capacitados para nos aproximarmos de Deus. Na verdade, Deus está sempre de braços abertos nos esperando. Nós que sempre estamos dando um passo para trás, você pensa, eu cometi tal falha, eu cometi tal pecado, eu não posso me aproximar de Deus. E aí você dá um passo para trás, dá um segundo passo, dá um terceiro passo. Quando você vê, você já está totalmente afastado de Deus. Deus continua lá de braços abertos e você está afastado de Deus. Quando eu falo você, você. Nós somos pecadores. Pecamos muito. Todos os dias nós pecamos. Mas tenha a humildade de pedir perdão a Deus. Ajoelhe-se, ore, fala, Senhor, me perdoe, cometi tal pecado, eu sei que eu desagradei ao Senhor, mas eu peço perdão. Diz aqui em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Reforçando. Então, como alcançamos a felicidade com Deus? Experimentando o perdão. O que é a felicidade segundo a Bíblia? Não se pode dizer com o terrível peso da culpa sobre os ombros, mesmo que se tenha tudo ou se esteja cercado por fama. O homem precisa do perdão de Deus para ser feliz. Percebam que
coisas, objetos, situações financeiras muito favoráveis. Percebam, qual é a felicidade de alguém que é rico traficando drogas? Qual é a felicidade de quem é muito rico roubando outras pessoas? Qual é a felicidade daquele que tem muitos bens extorquindo o seu próximo? Qual é a felicidade desta pessoa? Esta felicidade, ela passageira, uma felicidade que Deus não se agrada. Mas quando vem de Deus, hoje eu fui promovido, estou ganhando um pouco mais. Você fica muito feliz e não há culpa nenhuma nisso, porque você sabe que você deu o seu melhor, Deus te capacitou. Lá na sua empresa, você deu o seu melhor, você fez, você fez o melhor que você podia fazer e você foi promovido. Você conseguiu comprar o seu carro fruto do seu trabalho, porque Deus te deu condições de saúde para você trabalhar e você comprou o seu carro, a sua casa e Deus se agrada disso. Então não há culpa nenhuma nisso. Mas a culpa existe quando a riqueza ela vem de uma forma injusta. Quando para subir alguém para subir tem que passar a rasteira no outro. Esse tipo de situação faz com que a pessoa sinta culpada. E aí Deus não se faz presente neste tipo de ação. E aí não há felicidade quando as pessoas conseguem seus objetivos usando desse tipo de artimanha. Vamos lá. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano. Está em Salmo 32, 1 e 2. Olha que legal. Vamos para frente. Vamos para o subsídio do professor. Diante da realidade deste mundo cheio de sofrimento e injustiça, podemos ser felizes por ter Deus em nossas vidas, a seguir sua vontade e não por causa das circunstâncias que nos cercam, que são temporárias. Deus é bom e justo e deixou aberto o caminho para a felicidade. Todavia, o caminho exige fé, disciplina, paciência e prática diária. A verdadeira felicidade engloba a salvação. E a boa notícia é que existe um lugar onde a felicidade será total e perfeita. E nunca mais haverá dor, escassez, morte ou doenças. Esse lugar é chamado céu. E nós o acessamos através de Jesus Cristo. Vamos para frente. Nós vimos aí agora o subsídio do professor. Diz aqui: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Está em Apocalipse 21:4. Onde podemos encontrar a felicidade? A felicidade na Bíblia é realmente vista como um paradoxo, como uma aparente contradição ao senso comum. Se você ler Mateus 5, 44 ao 48, você vai entender de que paradoxo é esse que nós estamos falando. Perceba os versículos 44 ao 48. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orar os que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim?
Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Olha aí as contradições, o paradoxo que o Senhor Jesus falou. A lei dizia que você devia odiar o seu inimigo. O Senhor Jesus falou: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orar pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estais no céu. A felicidade na Bíblia, então, é vista como um grande paradoxo. Enquanto o mundo ensina para que você odeie seus inimigos, a Bíblia ensina em Mateus 5, 44, 48, que você deve orar pelo seu inimigo, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos maltratam. Olha aí, fala mais ainda acerca dos publicanos. Os publicanos eram os cobradores de imposto. E vamos cá para nós, quem gosta de pagar imposto? Ninguém gosta de pagar imposto. Tanto é que o nome é imposto, senão ele seria pague se quiser, né? Senão ele seria voluntário, mas é imposto, ninguém gosta de pagar imposto. E é sabido também que o publicano ele era odiado pelo povo judeu, porque mesmo ele sendo judeu, ele trabalhava para o Império Romano, então ele ele comprava sua dívida por 300 e pegava e vendia essa mesma dívida para você por 1.200, mais ou menos esta faixa. Tanto é que Zaqueu falou: Senhor, se eu defraudei alguém, eu restituo em até 4 vezes. Então, acredita-se que existia esta média de pagamento do que era cobrado a mais das pessoas que ele comprava o imposto do Império Romano e cobrava este imposto das pessoas, do próprio judeu. Então imagine que o publicano era alguém muito, uma pessoa que ninguém queria, era uma persona não grata no meio do povo. E aí ele fala assim, ó, pois se amardes os que vos amam, que galardão terei? Não fazem assim os publicanos também o mesmo? E os publicanos, acredito eu, que só quem gostava de publicano era a sua própria família e as pessoas do Império Romano, porque o próprio judeu não gostava de publicano. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis de mal? Não fazem assim também os publicanos? Olha aí, se saudardes somente os seus irmãos, o publicano somente com a sua família, ele tinha ali uma relação amistosa, porque ninguém gostava de publicano. E ele fala assim: se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Isso serve para nós. Nós devemos cumprimentar todas as pessoas, independente da sua orientação, independente da sua religião. Nós devemos cumprimentar, nós devemos falar com as pessoas, nós devemos ter um relacionamento com as pessoas saudável. Nós devemos, onde nós estivermos, a gente não deve fazer nenhum tipo de acepção. Mas ele é de tal religião, não importa. Aqui é muito claro: se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? É importante que a gente tenha um relacionamento muito saudável, porque o próprio Senhor Jesus falou que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Mas nós temos que ter aí um relacionamento muito saudável com as pessoas. Muito bem, vamos para a frente. Onde podemos encontrar felicidade? O que uma pessoa deve ter para ser feliz? A resposta típica que encontraríamos é que os felizes são aqueles que têm dinheiro, posse, amor por um cônjuge, conquistas ou ausência de dívidas. No entanto, nem todo mundo tem essas coisas, e nem mesmo aqueles que as têm podem dizer
realmente felizes. Outros, talvez mais profundos, dirão que a felicidade está na família, ou talvez que a felicidade esteja em uma boa atitude diante de cada circunstância da vida. Existem muitos lugares em que o ser humano pode se sentir feliz, mas não há outro lugar como ao lado de Deus. Sua presença é o lugar de maior felicidade, porque nela existe paz, aceitação, amor e liberdade. Então ele se torna o meio e objetivo final da nossa felicidade. Você pode procurar, você, nós podemos procurar felicidade em coisas, em situações, mas a Bíblia é muito clara. Existem muitos lugares em que o ser humano pode se sentir feliz, mas não há outro lugar como ao lado de Deus. Sua presença é o lugar de maior felicidade, porque nela existe paz, aceitação, amor e liberdade. Então ele se torna o meio e objetivo final da nossa felicidade. A felicidade não está em coisas, em situações, a felicidade está em estar ao lado de Deus, em viver esta comunhão com Deus. Percebam que Adão, quando pecou, ele se escondeu, ele se distanciou de Deus. O relacionamento dele com Deus ficou abalado. Então perceba o quanto a pessoa, quando se distancia ou se distancia de Deus, o quanto ele sofre. Então ele deixa de ser feliz porque ele tinha uma comunhão saudável com Deus e passa a se esconder, a ter uma vida reclusa. E aí você começa a perceber que a pessoa passa a viver uma vida de tristeza, não mais de felicidade, porque ele não se relaciona mais, porque ele não se sente apto para isso. Ele acha que Deus não vai... ele não é digno de se aproximar de Deus. Então ele começa a se distanciar de Deus. E o inimigo coloca esta culpa na mente da pessoa e quando ela percebe, ela já está totalmente fora da sua comunhão com o Senhor. Onde podemos encontrar felicidade? Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos de bondade da tua casa e do teu santo templo. Está em Salmo 65, 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração estão os caminhos aplanados. Então, ele se torna o meio e objetivo final da nossa felicidade. Subsídio do professor. William Barclay escreveu em seu comentário do Evangelho de Mateus que as bem-aventuranças apresentam a felicidade de ser cristão. Cita a alegria de se conhecer a Jesus Cristo como Mestre, Salvador e Senhor. Em sua forma, as bem-aventuranças nos indicam que são exclamações de gozosa surpresa e radiante felicidade pela realidade da vida cristã. Elas apresentam o cristianismo não como algo triste, mas de entusiasmo contente. A alegria do mundo é efêmera e passageira. A alegria do cristão é serena e intocável, porque provém de um andar na companhia de Jesus e estar sempre à sua presença. Eu não sei você, eu quando não era crente, eu admirava a serenidade dos cristãos. Eu falo, puxa, aquele crente, aquela família é muito calma, é muito serena. Olha como eles andam junto, olha como eles almoçam junto, olha como eles oram para comer. Tudo aquilo me fascinava muito, porque era um ritmo diferente do que eu conhecia. E eles viviam a felicidade. E eu não sabia exatamente o que era aquilo, mas era uma relação muito saudável.
Você pode não perceber, mas o mundo aí fora ele fica observando como você se comporta com a sua família, quando você sai com seus filhos, quando você vai para o parque, quando você vai com a sua esposa para a igreja, ou quando você vai até para o supermercado ou para a feira, porque isso não é algo comum para o mundo. Você vive uma felicidade, você vive um momento feliz na sua vida, e isso as pessoas olham, observam, e as pessoas querem isso também para a sua vida. Eu ensinei que o pobre de espírito é aquele que nada possui, que vive numa absoluta dependência. Mas o que é um pobre de espírito? Jesus chama de felizes aqueles que são pobres de espírito. Mas, afinal, o que é ser pobre de espírito nas Escrituras? Vejamos a seguir. O pobre é o humilde que confia em Deus. As bem-aventuranças foram originariamente pronunciadas em aramaico. Os judeus usavam a palavra pobre com um sentido muito especial. Designava uma pessoa sem poder, prestígio ou influência. Alguém que, por não possuir nenhum recurso terrestre, coloca sua esperança e confiança em Deus. Para os hebreus, o pobre é o humilde, que põe toda a sua confiança em Deus. É nesse mesmo sentido que, em vários salmos, o pobre é apresentado como homem humilde e impossibilitado que colocou a sua esperança e confiança em Deus. Segundo Barclay, o homem bendito e feliz é aquele que tomou consciência da sua necessidade e que depositou toda a sua confiança em Deus. Temos aqui alguns versos no Salmo 34, 68, 72, 4, Salmo 107, 41 e Salmo 132, 15. Eu vou ler apenas o Salmo 9, 18. Por que o necessitado será esquecido para sempre? Nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Aí a gente vê como o hebreu via o pobre. O pobre é o humilde que confia em Deus. Percebam que o nosso conceito de ele é pobre, Jesus nos dá um conceito diferente. Você vai entender como eu entendi também. Vai ficar muito fácil para a gente entender. O subsídio do professor. Podemos viver uma vida infeliz ao observarmos os outros, as injustiças que eles cometem. Podemos acreditar no acaso ou em nós mesmos, mas nada fará com que venhamos a sentir segurança ou paz. Somente quando nos apegamos a confiar em Deus, começamos a ver o mundo de uma maneira diferente. Nossa fé nos ajuda a enfrentar as circunstâncias da vida com realismo e sem desfalecer. Na visão divina, o pobre de espírito é aquele que se esvazia de si mesmo, que reconhece a sua própria incapacidade e recorre a Deus, pondo nele sua total confiança. A esse, as portas do céu se abrem com toda a felicidade. A gente fala, nós não estamos falando aí do soberbo, daquele que tem autoconfiança. Eu posso, o meu dinheiro compra isso, se eu quiser eu compro qualquer coisa. Eu consigo o que eu quiser na vida porque eu sou uma pessoa do alto escalão. Estas pessoas são arrogantes, mas o pobre de espírito, ele se esvaziou desta arrogância. Ele se esvaziou de toda a prepotência. Ele é uma pessoa única e exclusivamente dependente de Deus. Então ele é pobre no sentido de não ter a soberba, não ter a arrogância. Ele sabe e confia única e exclusivamente em Deus. Se a pessoa tem este entendimento, não importa a sua classe social. Ele é um pobre de espírito, ele pode ser milionário, mas se ele entender que o poder está na mão de Deus, ele não tem absolutamente nada, tudo vem de Deus, ele é um pobre de espírito e, consequentemente, ele é
bem-aventurado, porque ele não deixou com que a prepotência, com que a soberba entrassem em seu coração. É nesse sentido que o Senhor Jesus chama de bem-aventurado os pobres de espírito. Olha o que diz em Salmo 44. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Provérbios 16, 20. O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Isaías 30, 18. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós. Porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurado todos os que nele esperam. Hoje em dia a palavra do dia é igualdade. E Deus é o nosso Deus de equidade. Equidade, imagine uma linha de partida onde todos partem em condições iguais. Aí nós temos equidade. O nosso Deus é o Deus que nivela todas as pessoas. O nosso Deus é o Deus que dá condições iguais para todas as pessoas. É um Deus de equidade. Bem-aventurado todos os que nele esperam. O pobre é aquele que é vazio de si mesmo. Ao dizer bem-aventurados os pobres de espírito, Jesus estava confrontando a forma incorreta do ensinamento dos fariseus e mestres da lei. Os fariseus eles eram orgulhosos ao extremo, se consideravam justos, de que nada necessitavam. Antes de reprová-los, Jesus falou acerca da verdadeira justiça que vem de Deus, e eles a recusaram. A expressão pobre de espírito está em oposição ao orgulho espiritual e se destina a eles e seus seguidores. O Dr. John White, Pentecoste, diz que a pessoa que se caracteriza por orgulho espiritual não receberá de Deus coisa alguma. As bênçãos de Deus não podem descer sobre ela, porque o orgulho não serve de alicerce para a justiça. O orgulho espiritual não é demonstração de santidade, mas de pecaminosidade. Sendo assim, jamais pode produzir felicidade. Muito bem, olha o que é bem interessante. A expressão pobre de espírito está em oposição ao orgulho espiritual e se destina a eles e a seus seguidores. Subsídio do professor. Quando Jesus diz bem-aventurados os pobres de espírito, ele está nos convidando a sermos espiritualmente dependentes de Deus. Em se tratando de coisas espirituais, humilde de espírito é o contrário do orgulhoso espiritual. O que Jesus condenou foi a autossuficiência oriunda do orgulho espiritual. O que mais vemos nos nossos dias são pessoas cheias de autoconfiança, de autoexpressão e de autodependência. Dizem que devemos ter pensamentos positivos, ou seja, confiar em si mesmos e não no Senhor e na graça que Ele nos ofereceu. É a atitude que a Bíblia rejeita e condena. Pense nisso. Quantos coachings tem nos nossos dias? As pessoas têm sempre uma fórmula mágica para resolver problemas de venda. Se você é o melhor vendedor do mundo, faça isso, o seu dia pode ser melhor, todo dia recite essas palavras, eles têm a fórmula para tudo. O coach está aí, né? Nós temos aí uma chuva de coachings aí com mensagens que solucionam todos os tipos de problema. Tem coach para relacionamento matrimonial, tem coach para empresa, tem coach para tudo que é problema que você imaginar. E eu não sou contra nada disso. Mas diz aqui o seguinte: o que mais vemos nos nossos dias são pessoas cheias de autoconfiança, de autoexpressão e de autodependência. Dizem que devemos ter pensamento positivo, ou seja, confiar
em si mesmo, excesso de autoconfiança, e não no Senhor e na graça que Ele nos oferece. Procure se esvaziar um pouco dessa autoconfiança, ou procure se esvaziar totalmente dessa autoconfiança. Isso serve para mim também. Procuremos nos esvaziar desta autoconfiança e vamos confiar mais no Senhor e na sua graça, em tudo que Ele nos oferece. Isso agrada a Deus. Quando nós assim o fizermos, nós estaremos agradando a Deus e nós seremos felizes por esta nossa, por esse nosso entendimento e esta nossa mudança de comportamento. A palavra humilde empregada por Jesus em Mateus 5,3 é a mesma palavra que é traduzida por mendigo em Lucas 16, 20 e 22. Humilde e mendigo derivam de uma raiz que significa abaixar-se, encolher-se. Ela se refere não simplesmente àqueles para quem a vida é uma luta, mas aos homens que estão constrangidos às mais abjetas, a mais abjeta mendicância, porque eles não têm absolutamente nada. Era muito humilhante ao indivíduo confessar que nada tinha e que, por isso, dependia de outrem. O convite é para não confiarmos em nada dentro de nós, é para nos esvaziarmos de tudo e ficarmos tão dependentes quanto o miserável que está debaixo de uma fonte e tem apenas o dia como a certeza de um novo amanhã. Somos convidados a ser vazios a esse ponto. Começa a ficar mais claro esta questão que o Senhor Jesus coloca de sermos pobres de espírito. E aí ele compara com o que é o pobre. O pobre é aquela pessoa que depende da bondade de outro. Ele abaixa a cabeça, estende a sua mão e espera que alguém dê alguma moeda para ele. Veja que situação. Ele vive aguardando a bondade, ele vive aguardando a boa vontade de alguém para que lhe dê uma moeda. E o autor coloca aqui que é uma situação de mendicância muito constrangedora para aquela pessoa que está fazendo isso, mas ela vive sempre esperando algo de alguém. E o pobre de espírito que o Senhor Jesus fala é para que nós sejamos pobres no sentido espiritual, esperando tudo do Senhor. Nós não temos nada e esperamos tudo do Senhor. Somos pobres de espírito ou precisamos ser pobres de espírito quando nós temos esta mesma atitude. Não temos nada, estamos nos humilhando perante ao Senhor e esperamos que o Senhor nos dê, porque tudo vem do Senhor, nada é nosso. Então, somos convidados a ser vazios a este ponto. Olha o que diz em Mateus 5,3: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha o que diz em Lucas 16, 20 ao 22. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Olha aí, o mendigo morreu e foi levado para o seio de Abraão. E o rico morreu e foi sepultado. Olha a diferença. Ele não foi levado porque ele era rico ou porque ele era pobre e o outro era rico porque foi sepultado. É porque um tinha um coração, ele era pobre de espírito e o outro era arrogante. Né? Então, por conta disso, ele foi sepultado e o pobre de espírito foi para o seio de Abraão. Subsídio do professor. O próprio ato de mendigar já o rebaixava. É por esse motivo que o mendigo cobria o rosto, encolhia-se e se acovardava.
quando estendia a mão para pedir uma esmola. Jesus disse que esses são os bem-aventurados e felizes. A pobreza retratada aqui é a dependência e a certeza de algo que não temos e somente Deus poderá nos dar. Aqui, ela é aplicada à pecaminosidade, vacuidade de uma falência espiritual absoluta, no qual uma pessoa é compelida a implorar por aquilo que ela é impotente para obter. Então, percebam que o ato de se humilhar, de se rebaixar, cobrir o rosto nos dias de Jesus, era o estereótipo do mendigo. Ele tinha que cobrir o rosto, se rebaixar, não olhar para o rosto de quem estava ofertando a esmola e pedir a esmola. Por isso que eu vejo que Pedro, quando diz não tenho prata e não tenho ouro, ele falou, olha para mim. Ele tirou daquela pessoa uma atitude que ele nunca havia percebido. Ele pediu que eu não tenho ouro nem prata, mas olha para mim, olha para mim. E nesse momento ele viu que algo diferente aconteceria para ele, porque o mendigo não deveria nem olhar para o rosto daquele que estava ofertando. E Pedro ele fez essa provocação e mandou que aquele mendigo olhasse para ele. Mas quando se fala em pobre de espírito, é ter uma postura de humildade perante Deus. É ser humilde perante Deus e esperar que tudo venha de Deus. Alguns falam assim, que eu não trabalhe não para ver se eu tenho tal coisa. Muitos são arrogantes a esse ponto, a falar, se eu tenho é porque eu trabalho, se eu tenho é por fruto do meu trabalho. Tem pessoas arrogantes a esse ponto que dizem que conquistaram tudo porque são trabalhadores. E essas pessoas precisam se esvaziar. Precisa se esvaziar. E precisa ter a noção real de que tudo vem de Deus. Se você tem, é Deus que te deu. Aliás, tudo é de Deus. Se você é apenas um administrador do que Deus colocou em suas mãos. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha ou dirigir os seus passos. Está em Jeremias 10, 23. Vamos entrar no tópico 3, agora fala da humildade. A humildade na vida de Jesus sempre foi e sempre será o nosso maior exemplo. Ele desceu do seu trono real, se esvaziou completamente e se fez um de nós. Tudo isso para nos ensinar o caminho da comunhão. Olha só como nós temos aí um parâmetro, como nós temos um foco a seguir. O próprio Senhor Jesus nos ensinou como devemos agir. Ele se esvaziou, descendo do seu trono real, para nos ensinar o caminho da comunhão com o Pai. Diz aqui em Filipenses 2,7, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Indiscutivelmente, humildade é a ausência de orgulho. É uma característica de sujeitos modestos que não se sentem mais importantes ou melhores que os outros. Independente de quão longe eles chegaram na vida, humildade não é um conceito, é um comportamento, um modo de ser, um modo de vida. A humildade é uma das virtudes mais nobres do espírito humano. Os seres que não têm humildade carecem da base essencial para o progresso certo. As mais belas qualidades sem humildade representam o mesmo que um corpo que não tem alma. Ao vir a este mundo para efetuar a nossa salvação, Jesus não somente abandonou a realeza celestial, ele teve que esvaziar-se, teve que descer até as mais baixas profundezas da terra. Fez isso por pessoas que até hoje ainda o ignoram. Olha o que diz aqui em Efésios 4:9. Ora, isso. Ele subiu,
que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Diz aqui em Filipenses 2, 4 ao 8. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Está em Filipenses 2, 4 ao 8. Subsídio do professor. A humildade nos torna humanos, pois consiste em estar ciente das nossas limitações e insuficiências e agir de acordo com esta consciência. Mais precisamente, humildade é a sabedoria de quem somos. Pessoas humildes não se orgulham de seu sucesso. Praticar a humildade é um exercício diário que se move com a responsabilidade de fazer bem as coisas, de se comprometer, de fazer o que é certo e o que é necessário. Jesus não somente ensinou acerca da humildade, sua vida a espelhava. Ele é o melhor e perfeito exemplo. Uma das grandes lições ele nos deu quando, diante dos seus discípulos, tirou a sua capa de mestre e começou a lavar os pés empoeirados e sujos de cada um deles. Até mesmo os pés de Judas ele lavou. Ali, ele estava nos dando uma aula prática de humildade. Ele era o maior de todos, mas aquele ato dizia que todos ali eram preciosos e iguais para ele. Lavar os pés era uma tarefa do menor de todos. Essa não era a sua tarefa, mas ele fez isso para demonstrar que seus discípulos deveriam seguir o exemplo do Mestre e Senhor. Olha o que diz aqui em João 13, 1 ao 5. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Está em João 13, 1 ao 5. O maior exemplo de humildade o próprio Deus deu na pessoa do Senhor Jesus, lavando os pés dos discípulos. Olha que humildade. Nós devemos aprender com o Mestre. Não somente aprender, mas ser humilde e colocar em prática essa humildade. Subsídio do professor. O mestre dos mestres, o maior de todos os professores, o Criador do céu e da terra, palavra viva de Deus, estava ali vestido como um empregado da casa, lavando os pés que mais tarde o abandonaria. Ele, que tinha tudo para ser servido, mostrou que humildade é servir até mesmo aquele que amanhã irá te decepcionar. Está na Bíblia Missionária de Estudo. O serviço humilde marcou fortemente a missão redentora de Cristo ao vir à Terra como ser humano e morrer de forma vil pelo pecado de todos. Jesus deixou um legado de humildade. Se lermos os evangelhos com atenção, podemos compreender muito claramente que em Jesus Deus não é apresentado como aquele que iria de imediato libertar do jugo romano e restabelecer o reino davídico, como pensavam os israelitas e como eles esperavam que seu enviado fosse. Em Jesus, Deus revela o padrão da cidadania
do reino espiritual que estava chegando, para que pudéssemos nos espelhar. A bênção de Deus, segundo Jesus, não era para que os que reclamavam seus direitos de superioridade espiritual. As riquezas do céu se oferecem somente para aqueles que sabem que dependem inteiramente de Deus. No reino de Deus, ninguém passa à frente da fila por ser melhor que o outro. As bênçãos de Deus não se conquistam por um esforço pessoal ou por merecimento. Elas só podem ser recebidas por graça. Diz aqui Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. João 13, 13 ao 15. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos laveis os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Subsídio do professor. É sobre esta graça infinita, que não merecemos, que o reino de Deus se edifica. Mesmo assim, muitos se rebelam ante a ideia de ser deficientes e preferindo provar os próprios méritos. Outros sistemas religiosos se baseiam em algum plano de desempenho no qual seus seguidores possam alcançar méritos ou manipular o favor divino. Não foi isso que Jesus ensinou. Ele disse que o gozo divino, a felicidade celestial, se derrama unicamente sobre os que sabem que são pobres de espírito. Olha o que diz em Lucas 12, 15. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Mateus 5,3, novamente. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Eu ensinei que a humildade na vida de Jesus sempre foi e sempre será o nosso maior exemplo. Conclusão: a primeira bem-aventurança apresenta o caminho da felicidade, a humildade. É sobre esta qualidade que todas as demais se apoiam. A felicidade começa na humildade. Pense nisso. A felicidade começa na humildade. Conclusão: o coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. Provérbios 18, 12. Prezado irmão, espero que você tenha gostado. Eu procurei fazer da maneira mais simples possível, quase que um bate-papo, para a gente poder colocar e passar para a nossa audiência, para a nossa classe, da maneira mais simples e didática possível, tá bom? Espero que você possa dar o retorno, dar o feedback. Suas críticas são muito importantes também. E as suas sugestões também são muito importantes, tá bom? Que Deus abençoe a cada um e que Deus proporcione a cada um de vocês uma aula abençoada. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.